E aí, pessoal, preparados para mais uma imersão aqui no Deep Dive? Hoje a gente vai mergulhar num tema, digamos, o quanto espinhoso, um daqueles que às vezes passa batido, mas que tem um impacto, como posso dizer, enorme na nossa sociedade. A gente vai falar de estupidez social. Isso, estupidez social. E para nos guiar nessa jornada, vamos ter a companhia de três cabeças, brilhantes, por assim dizer, Dietrich Bonhoeffer, Carlos Cipolla e Theodor Adorno. Cada um deles, à sua maneira, nos dá ferramentas para entender como essa tal de estupidez social funciona, né, e os perigos que ela representa. Exatamente, a ideia é a gente desvendar os mecanismos, sabe, traçar paralelos entre momentos históricos importantes e, claro, a gente vai trazer tudo isso para o contexto brasileiro atual. E para isso a gente tem duas fontes principais, digamos. Isso. Um post de blog de 2025, A Estupidez Social, um vírus silencioso e sua resistência necessária, e um texto um pouco mais denso, A Estupidez Social e a Ditadura Judicial, um paralelo entre o passado e o presente no Brasil. Os dois se complementam, né? Legal! Então, vamos começar do começo, né? O que a gente está falando quando a gente fala de estupidez social? Não é só, tipo, alguém que não é bom de matemática, né? Não. Os dois textos, eles deixam claro que essa estupidez social é um fenômeno que acontece em grupos, sabe? Também. Na forma como eles processam informações, como eles se relacionam com o poder. Entendi. O post de blog usa até uma metáfora interessante, fala de um vírus que se espalha, que vai corroendo a capacidade das pessoas de pensar criticamente. O vírus é. Interessante. Já o outro texto, ele destaca a questão moral da coisa, sabe? Principalmente quando cita o Bonhoeffer. O Bonhoeffer tinha uma visão bem específica sobre isso, né? Sim, para ele a estupidez não era simplesmente uma questão de inteligência, mas sim uma falha de caráter. Uma ausência de reflexão que tornava as pessoas vulneráveis à manipulação. Tipo, elas meio que se tornam instrumentos de tirania, mesmo sem querer. Exatamente. E o texto conecta essa ideia com a metáfora do vírus, né? Como se o ambiente social em si estivesse contaminado, dificultando o pensamento crítico. Faz sentido. E aí os textos trazem alguns exemplos históricos para ilustrar essa dinâmica, né? Um deles é a ascensão do fascismo na Itália, com Mussolini, um período que o Bonhoeffer acompanhou de perto. Aliás, como que a estupidez social se manifestou naquela época, segundo os textos? Eles falam que o regime do Mussolini se aproveitou da alienação da população, né? As pessoas, por medo ou por terem comprado aquela propaganda nacionalista, acabaram abrindo mão do pensamento crítico. A busca por conhecimento era desencorajada e obedecer ao líder, à ideologia, virou a regra. Bonhoeffer via ali um exemplo claro de como a falta de reflexão abre caminho para o autoritarismo, né? Totalmente. E pensando no Brasil, será que essa falta de reflexão não pode se manifestar, sei lá, na aceitação cega de decisões judiciais, mesmo quando elas parecem ir contra direitos básicos? É tipo um paralelo com a passividade que o Bonhoeffer observou na Itália. Faz sentido. E aí entra o Cipolla com aquela definição de estupidez, né? Como uma força destrutiva. Ele argumentava que a estupidez ela causa prejuízo para todo mundo, inclusive para quem age de forma estúpida, sem gerar benefício algum. E nos regimes autoritários a gente vê isso na normalização do absurdo, né? Sim, coisas que racionalmente seriam inaceitáveis acabam sendo vistas como normais, até desejáveis dentro daquela lógica. E tem o experimento de Milgram, né? Os dois textos citam ele. É um exemplo bem chocante dessa obediência cega, né? Com certeza. Só para relembrar, o experimento colocava as pessoas numa situação em que elas tinham que aplicar choques elétricos em outra pessoa, que na verdade era um ator. Sei. E o resultado? Uma grande parte dos participantes continuava dando choques, mesmo vendo o ator fingindo sentir dor, só porque uma figura de autoridade mandava. É assustador, né? O que te deixa mais, assim, perturbado nesse experimento, pensando na estupidez social? Pra mim, é a facilidade com que as pessoas abandonam a autonomia, sabe? Sob pressão, elas simplesmente obedecem, sem questionar. Realmente. E aí a gente chega no Adorno, com a visão dele sobre a supressão do pensamento crítico, né? Pra ele, a passividade, ela não é natural. É algo que é cultivado muitas vezes de propósito para abrir caminho para o autoritarismo. Em sociedades conformistas, questionar vira um problema, né? Exatamente. E aí, obedecer não só é bom, como é imposto. E essa repressão ao pensamento crítico impede as pessoas de enxergarem a verdade, né? Isso mesmo. E aí que os textos fazem ligação com o Brasil de hoje, né? Com essa ideia de uma ditadura judicial em 2025. Eita. Vamos com calma nessa parte. Quais são os paralelos que os textos trazem? O texto A Estupidez Social e a Ditadura Judicial argumenta que certas decisões do STF, principalmente, têm sido vistas como abuso de poder, com o objetivo de silenciar a oposição. Eles citam, por exemplo, censura a jornalistas, prisões sem o devido processo legal, bloqueio de redes sociais de críticos. Entendi. E como isso se conecta com o que o Bonhoeffer falava sobre o perigo do poder sem limites? O Bonhoeffer alertava para esse risco da alienação coletiva que impede as pessoas de questionarem o poder, né? E as acusações de censura, de uso do judiciário para calar vozes dissonantes ecoam esse alerta. A falta de debate público, a dificuldade de contestar a narrativa oficial cria um terreno fértil para essa dinâmica, né? Sem dúvida. E a normalização do absurdo que o Cipolla falava. Como ela se encaixa nessa suposta ditadura judicial? Boa pergunta.
O texto aponta para coisas como a suspensão de plataformas inteiras por causa de fake news, a prisão de pessoas por crítica política. Sei. Para muita gente, essas ações são desproporcionais, prejudicam a liberdade sem trazer benefício real. Meio que se encaixa na definição de estupidez do Cipolla, né? Causa prejuízo para todo mundo sem ganho nenhum. Mas e como que ações tipo bloquear sites de notícias, mesmo que seja para combater fake news, podem acabar prejudicando a sociedade? Essa é a questão, né? Será que o remédio não é pior que a doença? E a hostilidade contra quem pensa diferente, que o Adorno tanto criticava? Como ela se manifesta nesse contexto? O texto fala que quem desafia a narrativa oficial, seja questionando o STF ou o governo, acaba sofrendo processos, multas, até isolamento social. A cultura do cancelamento, né? Ela amplifica essa intolerância à divergência. As pessoas têm medo de expressar suas opiniões e o judiciário acaba atuando como um censor, decidindo o que pode ou não ser dito. O texto destaca uma mudança importante nas táticas de repressão, né? Sim, enquanto a ditadura militar usava força bruta, essa ditadura judicial usa a lei para legitimar a repressão. É mais sutil, mas não menos eficaz em calar as pessoas. E o texto ainda menciona o medo, o desinteresse, o conformismo, como fatores que perpetuam esse ciclo no Brasil. As pessoas podem ter medo de represálias ou simplesmente não querem se envolver com política, com questões jurídicas. Ou simplesmente aceitam a narrativa dominante porque é mais fácil, né? Exatamente. E essa falta de engajamento crítico é o que a estupidez social precisa para prosperar. Agora, mudando um pouco o foco, vamos falar da internet, das redes sociais. O post de blog explora como as redes sociais podem virar câmaras de eco, né? Os algoritmos priorizam o sensacionalismo, o que gera mais engajamento, e acabam prejudicando a disseminação da verdade. E aquela rejeição ao conhecimento, que o texto menciona. Como as redes sociais contribuem para isso? A rejeição ao conhecimento, ela não precisa ser imposta, né? Nas redes sociais, ela se espalha naturalmente. Narrativas simples, que apelam à emoção, tendem a ter mais alcance do que análises complexas. As pessoas preferem consumir o que confirma suas crenças, né? Mesmo que não seja verdade. E aí se formam bolhas ideológicas onde o pensamento crítico é cada vez mais raro. E o que dizer do perigo de compartilhar informação sem pensar? Isso é um problema sério. O compartilhamento irrefletido, movido pela emoção, ele alimenta a estupidez social. As redes sociais amplificam a velocidade com que boatos e notícias falsas se espalham e dentro das bolhas fica difícil contestar essas informações. A gente vê isso o tempo todo, né? Mas os textos também falam de resistência. O que a gente pode fazer para combater essa estupidez social? Os dois textos concordam que a resistência intelectual é fundamental. Mas como fazer isso na prática? O post-blog fala da importância da humildade intelectual, sabe? Da disposição de questionar, de admitir que a gente pode estar errado. Reconhecer que a gente não sabe tudo. Exatamente. E o Bonhoeffer lembra da necessidade da autonomia intelectual, da coragem de buscar a verdade, mesmo que ela seja incômoda. O Cipolla, né? Ele dizia que a estupidez só cresce quando a gente não reflete. E o Adorno via a educação crítica como a chave para romper com o conformismo. Então, para começar, a gente precisa ter essa postura de questionar, de admitir nossos erros, né? Sim, essa humildade intelectual abre espaço para aprender, para rever nossas crenças. É o contrário da arrogância de achar que já sabemos tudo. Nas redes sociais, como a gente pode resistir? O post-blog dá algumas dicas. Filtrar as informações que a gente consome, questionar as narrativas dominantes, promover o diálogo, mesmo com quem pensa diferente. Sair da bolha e buscar outras perspectivas, né? Isso. E no nível individual, o que cada um pode fazer para combater a estupidez social? O que está ao nosso alcance. Os dois textos enfatizam que a mudança coletiva começa com atitudes individuais. Questionar uma ordem, denunciar uma mentira, admitir que erramos. São atitudes que enfraquecem o conformismo. A gente precisa ter coragem de agir, né? Sim, a verdadeira liberdade está na capacidade de pensar e agir por conta própria. Pra gente fechar essa imersão, qual a mensagem principal que a gente pode levar? A estupidez social é um perigo real. Ela se alimenta da falta de pensamento crítico, da obediência cega, da rejeição ao conhecimento. E os paralelos entre o fascismo lá atrás e a situação do Brasil hoje, com essa ideia de ditadura judicial, são um alerta, né? Sim, a gente precisa estar atento aos riscos da passividade e da falta de reflexão. Acho que essa é a lição mais importante. E com isso, chegamos ao fim de mais um Deep Dive. Esperamos que essa conversa tenha sido proveitosa para você. E para continuar essa reflexão, fica uma pergunta. Como o conformismo e a rejeição ao pensamento crítico se manifestam na sua vida? No jeito como você consome informação, como você toma decisões, que tal tentar ser um pouco mais crítico, um pouco mais humilde intelectualmente? Fica a dica. Até a próxima!